Boa noite. Mais uma vez aqui a live para nós fazermos a leitura e a reflexão do livro Obreiros da Vida Eterna, que é a nossa proposta, e espero que nós possamos realmente chegar até o final. Lazarine, boa noite para você, incansável trabalhadora do nosso movimento espírita brasileiro. Realmente é invejável o seu trabalho lá com o nosso irmão Beto, tem acompanhado. Parabéns para você, esse ânimo, esse esforço, essa dedicação à nossa amada doutrina espírita. Só nós ganhamos com isso, né? A consciência tranquila do trabalho bem realizado, da humildade e acrescentando, estruturando-se cada vez mais de boas informações. No meu próprio caso, quando eu fiz, nós estamos aprendendo muito mesmo. Com a Ana Luísa a gente aprende absurdo, né? E eu me sinto muito, mas muito tranquilo realmente, eu me sentindo muito bem lendo essas mensagens. Que nós fazendo a leitura num livro, eu estou com um livro aqui, né? É uma coisa, mas à medida que nós colocamos no computador, ampliamos as letras, evidentemente, passamos do livro para lá. Detalhes que nós não conseguimos ver no livro, em letras maiores, né, olhando assim de frente, refletindo, a gente vê muita coisa, né? Mas é isso mesmo. Boa noite, Ivone. Vamos lá. Na realidade, nós estamos conversando no 9º capítulo, foi quando a aproximação de Letícia, que era a mãe de Gotuso, aquele médico que o André Luiz teve contato lá na casa transitória e aprendeu muita coisa com ele, inclusive. Mas ele achou estranho aquilo de ele se acomodar, não querer ir para regiões, instâncias superiores da casa transitória. O André Luiz, inclusive, queria fazer uma intervenção direta para que pudesse colaborar com ele, para que ele pudesse ascender, né, sair daquela região mais tenebrosa. Ele achou que naquele momento não estava em condições, ele não estava espiritualmente em condições de ir para um lugar melhor. Até porque ele estava muito preso ao drama familiar, né, da esposa que casou novamente, e ele não estava aceitando essa ideia daquele primo que casou com a esposa dele. Nós estudamos isso antes, né? E hoje, aquela Luciana, aquela enfermeira, através da clarividência, né, naquela tela, naquela reunião de oração, de preces, né, que a Zenóbia pediu para que todas aquelas 30 pessoas pudessem orar e tal, agradecendo a Deus, e foram membro de chefe, subchefe, todo mundo estava naquela reunião. E a Luciana, ela captou a presença, né, de Letícia. A Letícia poderia estar ali, se não houvesse um ambiente extremamente pesado. E como é um ambiente muito intoxicado, a própria Zenóbia achou por bem a Luciana utilizar os seus recursos de clarividência, de psicofonia, vamos chamar de psicofonia, né, do mundo espiritual, porque é um trabalho mediúnico. E a mãe de Gotuso se utilizou exatamente dos instrumentos de Luciana para esse intercâmbio. Houve um intercâmbio, houve aproximação da mãe de Gotuso com ele, e nós paramos na última reunião exatamente no momento em que ela, né, dizendo que seria breve na conversa com ele, né, e que faria algumas advertências. Margarete, boa noite. Eleusa, boa noite. E também dizendo que o André Luiz explicando que a situação do Gotuso não era das melhores situações, embora fosse um extraordinário trabalhador, tivesse simpatia dos socorridos, daqueles auxiliares, era médico, né? E ela chega para ela, né, para ele, e diz assim: olha, você tem que ouvir de uma forma desapaixonada a palavra de sua mãe. Então ela já chega na condição de autoridade de mãe, para chegar ao coração dele, pedindo para que ele desprendesse daquelas ideias antigas, né, para que ampliasse a capacidade de uma compreensão,
em face do trabalho dele no mundo espiritual, e ela diz para ele: as concepções inferiores do nosso eu, nosso mundo egóico, da nossa sombra, também se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. Isso equivale a dizer que a mãe dele está dizendo para ele que quando nós ficamos muito presos ao meu eu transitório, ao nosso mundo egóico, que aliás todas as nossas manifestações, sensações e emoções, elas são profundamente egóicas, é o nosso eu, mas é o nosso eu transitório, não é o nosso eu essencial, né? E ela está chamando para o eu essencial, aquilo que vai ser para sempre, não o transitório. Não o gotuso, mas o gotuso é um elemento transitório do espírito essencial que realmente em um momento teve o nome de gotuso. Escute, filho meu, pode menosprezar a santa oportunidade de elevação? Como é que você joga para o alto a oportunidade de se elevar? Porque ele estava acomodado. Ele tinha falado para André Luiz que ele não estava realmente com disposição de ir para lugares superiores, porque ele se refazia muito nas florestas, ele até falava isso, né? Eu vou para os campos, ar puro, ali eu me refaço e tal, muito angustiado por causa do segundo casamento. Como pode permanecer então nesse repouso perante as necessidades primordiais da sua essência, Gotuso? Isso é a mãe dele. Ora, você não pode ficar em repouso, você está estacionado, embora trabalhando, o que é interessante, ele trabalha muito, mas está em estacionamento, no sentido de trabalhar a essência dele, não o gotuso, mas a essência, aquilo que é o permanente nele, né? O ser essencial, não o ser egóico, não o eu gotuso. Jesus aproveita as qualidades utilizáveis do discípulo em determinados setores do aprendizado, adiando por misericórdia a melhoria e o aprimoramento de certas zonas obscuras da personalidade. Personalidade é sombra. Jorge é uma personalidade. O Jorge, ele está numa personalidade. Eu não sou o Jorge, eu estou com o nome na atual encarnação. Eu também tenho um corpo, mas eu não sou o corpo. Eu tenho um perispírito, mas eu não sou o espírito, esse perispírito. Eu sou a essência. A essência é para a eternidade. Eu sou um ser essencial que estou num corpo transitório, utilizando esse corpo transitório numa personalidade que se chama Jorge, mas eu, em essência, não sou Jorge, eu estou Jorge. É isso que está explicando para ele, adiando, por misericórdia, a melhoria e aprimoramento de certas zonas obscuras da personalidade. Por vezes, o aprendiz retarda-se meses, anos, séculos. Por quê? Porque nós ficamos identificados com o que é transitório. Por exemplo, se eu me identificar com o Jorge, como se o Jorge fosse a essência, eu vou ficar perdendo tempo. Eu não vou me renovar. Eu tenho que me desidentificar do Jorge para me identificar com o ser essencial que eu sou, não com o Jorge que eu estou. Isso é o que ela está falando, em outras palavras, para o Gotuso. Gotuso, você não é o Gotuso, você é um espírito eterno, você é uma essência eterna. É exatamente uma entidade no processo evolutivo para a eternidade. Você não pode ficar preso na personalidade. O Gotuso, que teve uma esposa que casou de novo. Você tem que buscar algo acima da personalidade do Gotuso. Você é muito mais do que o Gotuso. Em outras palavras, é isso que está dizendo para ele. Jesus é cultivador do trabalho da esperança. Jesus aguardará sempre compassivo, bondoso, as nossas decisões de colaborar no apostolado redentor. Um outro detalhe. Para que eu possa decidir trabalhar-me espiritualmente, eu preciso decidir. E para decidir, eu tenho que me permitir a decisão. Enquanto eu não permitir uma decisão, eu vou continuar na inércia, preso a uma personalidade que não é essência, é uma coisa transitória, mas achando que essa personalidade sou eu. Não. Eu estou numa personalidade. Na realidade, eu tive várias outras personalidades e terei várias outras personalidades ainda na minha marcha evolutiva. Então, nós precisamos suportar, né, de alguma forma, essa realidade. Eu não sou Jorge, eu estou Jorge. Eu preciso, aos poucos, ir me desidentificando daquilo que é transitório para me identificar com aquilo que é essência. Voltando a esse raciocínio da Letícia, mãe de Gotuso.
Entretanto, em nosso próprio interesse, deveremos atentar, vigilantes, para os seus ensinamentos com a sincera disposição de aplicá-lo, ou seja, ensinamento do Evangelho para aplicação. Sem dúvida, Jesus não nos fulminará com raios destruidores pela nossa demora em perdoar alguém. Jesus não pode fazer nada, nenhum espírito superior pode fazer nada, Deus não pode fazer nada. Enquanto eu for mantendo esse rancor ou não perdão, eu não vou ser fulminado pela vida. Na realidade, eu estarei eu próprio criando os quistos, verdadeiros cânceres de consciência, através da culpa em que o não perdão vai me levar. É exatamente o que ela está dizendo para ela. São raios destruidores pela nossa demora em perdoar alguém. Ou seja, quando eu alimento mágoa, esses raios destruidores vão me trazer doença para o corpo, para o perispírito, para a mente. E é importante nós aprendermos o processo do perdão. Não é só perdão aos outros, é nos perdoar também. No entanto, Jesus recomendou que perdoemos 70 vezes 7 vezes. Naturalmente, não nos perseguirá pela nossa dificuldade em simpatizar com o irmão atualmente menos feliz que nós. Quer dizer, ele não vai nos perseguir porque eu não vou entrar em simpatia com o que supostamente são meus inimigos. Jesus não vai ficar realmente furioso por causa disso. Jesus esforçou-se, contudo, para que nos amemos uns aos outros. Ele nos ensinou a lição do amor ao próximo. Agora eu pergunto, como é que nós conseguiremos amar ao próximo se nós ainda alimentamos essa vindita, essa vingança, o não perdão? Isso é que vai dizer que eu estou agindo com desamor. Quando eu ajo com desamor, eu não estou me amando. Quando eu começo a me amar, como Jesus disse, amar o outro como devemos nos amar, amar a si mesmo, eu já estou começando num caminho de compreensão exatamente desse auto-perdão, da autocompreensão, da auto-misericórdia, aquele exercício que eu preciso fazer em mim, até para que o que está fora de mim não venha criar raios destruidores de minha personalidade. Embora eu não seja o Jorge, mas a personalidade também sofre em função das más escolhas do eu. Então Jesus não virá em pessoa obrigar-nos a assumir determinada atitude de bondade, atitude evangélica. Jesus vai materializar, você tem que fazer isso. Ninguém tem que fazer nada, ninguém tem que ser bom, ninguém é obrigado a fazer nada na vida. Nós temos a liberdade de fazer o que quisermos na nossa vida. A rigor, tudo que nós fazemos por obrigação, nós mascaramos as virtudes. Tudo que nós fizermos, precisamos fazer com consciência, não por obrigação. Jesus não vai nos obrigar a assumir determinada atitude evangélica porque eu não estou perdoando. Ele não vai chegar perto de mim, tu tem que perdoar. Não existe isso. Você tem que perdoar, não. Eu que tenho que ter consciência e dentro dessa consciência saber que é importante, a partir do auto-perdão, perdoar o outro. Isso é eu que tenho que saber, não é os outros que vão me impor, senão você tem que perdoar. Isso a espiritualidade não trabalha assim. A vida não trabalha assim conosco. Mas Jesus traçou todas as disposições necessárias ao estabelecimento de roteiros para a prática do bem. Gotuso, o seu esforço médico nesta casa é de fato apreciável, diz a mãe dele para o Gotuso. Você está fazendo realmente coisas boas. Companheiros dignos, segue-nos com amizade, com admiração. Multiplicam-se os valores que o cercam. Amontoa você preciosidades e bênçãos na parte das aquisições afetivas. Está dando todos os valores do trabalho que ele está fazendo na casa transitória. E ele tem trabalhado muito mesmo. Porém, o seu propósito, quer dizer, o seu próprio destino, você está ajudando os outros, ou supostamente ajudando os outros, e você? Você está se ajudando? Será que você tem condição de ajudar alguém se você não se ajuda? Em outras palavras, a Letícia, a mãe do Gotuso, está falando isso para ele. Como é que você vai ajudar alguém se você não se ajuda? Seus amigos, não obstante, a luz que lhes brilha no caráter santificado, não podem substituí-lo nas realizações que o esperam em instâncias superiores. Ou seja, eu não posso terceirizar exatamente as realizações que eu preciso realizar. Eu não tenho que indefinidamente estar protelando essas realizações do futuro, porque ninguém vai substituir aquilo que eu preciso fazer. A experiência do Jorge, ela só serve para o Jorge.
A experiência do Jorge não serve para o Manuel, para o João, não serve para ninguém. A minha experiência, ela é minha experiência. A experiência de cada um é a experiência de cada um. Eu não adianta eu trazer para mim a experiência de alguém, porque eu, tanto quando não estou ajudando aquele que precisa passar por aquela experiência, tanto quanto eu não estou me ajudando, porque aquela experiência não é minha, não me acrescenta nada. Todo um processo é de consciência, ou seja, é o que ela está falando. Os seus amigos, não obstante a luz que lhes brilha no caráter santificado, não podem substituí-lo nas realizações que o esperam. É você que tem que fazer. As suas manifestações de natureza exterior instruem, confortam, sim. Seus pensamentos mais íntimos, entretanto, dilaceram-nos o coração. Ou seja, você pode consolar, você pode instruir como professor, sim. Mas os seus pensamentos íntimos, que são exatamente os recalques, ainda o não perdão, né? Nem o auto-perdão, nem o perdão ao outro, dilacera o coração daquelas almas amigas dele e dele próprio. Então fica mascarando virtude também, né? Porque ele aparentemente instrui, ele fala realmente bem, né? Consola supostamente bem, mas não se consola com aquilo que ele acha que está consolando. Isso é meio paradoxal, não acha? Como é que eu vou consolar alguém com coisas que também não me consolam? Quer dizer, tá meio estranha essa história. Eu não terei capacidade de consolar enquanto eu não me consolo com aquilo que eu acho que estará consolando alguém. Eu tenho que ter a convicção, por experiência própria, para passar para os outros essa consolação. Exatamente isso que ela está falando para ele. Como conduzirá doentes à cura se prossegue magoado com aqueles que aparentemente o feriram? Como é que você vai curar alguém, como médico ou como espírito, se você ainda está magoado, né? E não consegue esquecer aqueles que aparentemente te feriram? Ela fala aparentemente, porque ele acha que foi ferido pela esposa. Como é que você vai dar lições de bom ânimo aos tristes se você demora tanto tempo na ilusão e do abatimento da tristeza? Como é que você vai tirar alguém da tristeza você totalmente triste? Você está mentindo, é uma atitude enganosa. Você não dá aquilo que você não tem, você não consegue passar. Você pode esforçar, aparentemente você fez, que maravilha, consolou, mas aquilo não serviu para você. Então não serviu para ninguém. Porque o que você está dando não serve para você. Então aquela pessoa aparentemente recebeu, mas também não recebeu não. Porque se aquilo que você falou não serve para você, não vai servir para o outro. Você tem que passar para o outro aquilo que serve para você. Tudo isso que eu estou falando para você é uma tradução que estou fazendo, uma linguagem consciencial de a Letícia, mãe de Logotudo, falando para ele. Ele é um grande trabalhador, mas o que ele vai passar daquilo que ele não tem? Como é que ele vai dar lições de bom ânimo aos tristes se ele está preso ainda às ilusões da tristeza por causa de saber que a esposa casou de novo? Ele não tem muita coisa para dar, embora está trabalhando. Será que está trabalhando mesmo? Para a espiritualidade, trabalho é toda e qualquer ocupação útil. Eu acho que ele não está fazendo ocupação útil coisa nenhuma. Ele está apenas em processo de fuga. Quando ele coloca esse suposto trabalho, ele está tentando esquecer, né, essa mágoa que ele está alimentando da esposa casada novamente. Então isso não é trabalho, é uma fuga, é um movimento, mas não é trabalho. Está se movimentando, isso ele está, mas não está trabalhando, considerando que trabalho é toda e qualquer ocupação útil. Para mim, ele não está fazendo nenhuma ocupação útil, segundo a mãe dele, Letícia, está mostrando isso para ele. Como é que você vai dar lições de bom ânimo aos tristes se você demora tanto tempo na ilusão da tristeza? Como é que você vai tirar alguém da tristeza se você permanece triste? Isso é fantasia. Gotuso, está falando com Gotuso, é alguém que trabalha lá com Zenóbia, mas é só movimento. Ele, na realidade, ainda não está trabalhando. Porque o importante trabalho dele foi o que o André Luiz fez quando ele teve aquele caso lá, que viu a esposa dele, ele conseguiu se refazer. Ele fez o trabalho verdadeiro. O Gotuso não. Aí ela diz, Gotuso amado, ninguém serve a obra do Pai com a mente corrompida pelo vinho amargoso das paixões. Abra o entendimento, a passagem das bênçãos divinas. Não guarde vermes destruidores no jardim da esperança, porque estragariam as mais belas flores, aniquilando a promessa dos frutos. É razoável que você demore neste asilo de amor, colaborando na cura de desequilibrados mentais desencarnados. Aí tudo bem, ele pode ajudar alguma pessoa, então em desequilíbrio, muito desequilíbrio, ele ali na casa, que é o chamado asilo de amor, né, colaborando como médico, a experiência que ele tem, tudo bem, pode. Contudo, não pretende ganhar mais além do que simplesmente estar lidando com essas pessoas enlouquecidas, saíram
recentemente do corpo físico, totalmente translocado? Será que você não pode fazer alguma coisa além disso? Porque na realidade você mantém-se quase que como um louco na tristeza e com mágoa da esposa, né? E do primo também. Admite satisfeito Cáceres do estacionamento, que está estacionado, é o que eu estou dizendo aqui. Ele está fazendo muito, mas sem trabalhar, ele está se movimentando. Mas, sob o ponto de vista essencial, está estacionado. A despeito do caráter do trabalho edificante, olha só o que ela diz. Admite se você está satisfeito mesmo com essa prisão desse estacionamento que você se encontra, a despeito do caráter do trabalho edificante. Quer dizer, você aparentemente está fazendo, é a fazeção de coisa famosa, como fuga. Mas na realidade ele não está fazendo para ele. Ele continua com as mágoas, ele continua na tristeza, ele continua dentro desse princípio de paixão preso, como se fosse um derrotado, porque a esposa que jurou para ele, né, eternamente fidelidade, casou com outro. Não desejará libertar-se para libertar efetivamente os prisioneiros da ignorância? Ó, meu irmão, é muito simples isso, né? Diz ela para o filho, né? Você tem que se libertar exatamente dessa sua paixão, dessa sua mágoa, né? Para que você possa ajudar aqueles que estão presos na ignorância. É isso que você tem que fazer, se libertar disso. Não determinará o plano superior para ser mais útil aos que intentam galgar escalas reveladoras da luz imortal? Ou seja, para a nossa utilidade, aqueles que tentam elevar-se à escala reveladora da luz imortal, ela diz assim, eu não falo a você agora dentro da afetuosa reverência de mãe. Eu não estou aqui como educadora materna. Nossos laços presentemente, Gúbio, em relação ao passado, são muito diversos. Somos ambos filho do Pai Altíssimo e creia que minha devoção por você não é menor. Não o abandonarei às inclinações menos elevadas, não. E em razão disso eu venho ouvi-lo sobre os seus propósitos. Então ela vai lá para agora ouvir. O que é que você tem para dizer? Você tem cooperado espontânea e assiduamente nas tarefas do bem, sim. É um trabalhador com direito a descobrir os próprios erros e a retificar o caminho que lhe compete. Ouça, porém, Gotuso, e compreenda-me. Venho intercedendo junto às autoridades que nos regem os destinos para que a sua consciência desperte a divina luz. Então, ele continua, trabalha muito, mas ainda não está com aquela luzinha da consciência, ainda não trabalha conscientemente, trabalha como fuga, trabalha ainda movido pela personalidade, o médico e tal, que acha que está fazendo alguma coisa, mas não está fazendo para ele, então não está fazendo nada rigorosamente. O grupo doméstico amado e inesquecível espera por você na preparação da felicidade futura. Então já está dando uma dica para ele, olha, para você sair disso, nós vamos preparar uma reencarnação para você. É isso que está dizendo, o grupo doméstico, aquele que ele está magoado, espera por você na preparação da felicidade futura. Você vai mergulhar neste grupo para ver como é que resolve essa questão. Aí o André Luiz diz, após longa pausa, Letícia indagou delicadamente, meu filho, o que você responde para mim? Aí nesse momento o André Luiz conta, né? Foi um silêncio absoluto, diz o André. Percebemos que Gotuso chorava entre a respiração opressa e os soluços mal contidos. Ao termo de alguns instantes, replicou humilde, minha mãe, eu estou pronto. A comunicante, cuja presença sentimos sem ver, tornou visivelmente emocionada. Então a Letícia ficou emocionada quando ele disse que estava pronto, ou seja, minha mãe, estou pronto para esse compromisso que eu tenho com a família, tá? Rendo graças ao Senhor pela sua compreensão. Então ela, né, dizendo exatamente, rendo graças a Deus pela sua compreensão. Sim, meu filho, organizaremos todas as medidas indispensáveis. Você voltará em breve ao agrupamento familiar, aquela em que ele deixou a esposa lá. Prepare-se, considerando a luta imprescindível à iluminação. O Instituto Doméstico, legitimamente considerado, é celeiro de supremos valores educativos para quantos procurem os interesses divinos acima das cogitações humanas. O lar é bendita forja de redenção. Você, Gotuso, reencontrará as simpatias e antipatias também de outro tempo,
oferecendo possibilidades felizes de reajustamento emocional. Abrevie mentalmente as lições aprendidas, peça inspiração de Jesus e disponha-se a partir tranquilo no processo reencarnatório e não desanime diante do serviço que você vai realizar. Somos nós, meu filho, milhões de criaturas disputando o ensejo de santificar os nossos sentimentos. No passado, raras vezes, procedimos em obediência aos ditames da lei, da consciência. Se exteriorizávamos estima, perdíamos-nos nos excessos de paixões como esbanjadores do afeto. Se manifestávamos atitudes corrigendas, cedíamos à cegueira do ódio como cultores do exclusivismo feroz. Tudo mostrando para ele o que nós éramos e o que nós podemos ser. Então é importante regressar ao curso para conquistar o equilíbrio espiritual necessário à elevação. Ou seja, Gotuso, é muito importante nesse momento você reencarnar. E o André Luiz descreve Gotuso chorando bastante, né? Não conseguiu falar muita coisa, e a ex-genitora, todavia, deixando-nos perceber que eles captavam os mais íntimos pensamentos, acentuou depois de mais longo interregno. Voltou Letícia dizer para ele: a esposa dedicada que deixou na crosta, que casou de novo, né, não poderá servir de mãe, porque ela já está velha. Entretanto, ser-lhe-á a carinhosa e experiente avó. Então, a esposa que casou com outro e tal, na programação reencarnatória de Letícia, sua mãe também, né, está programando a reencarnação de Gotuso, a rigor, aquela esposa que foi esposa vai ser a avó dele. É isso que está dizendo para ele. Seu adversário, que é o que casou com ela, né, gratuito, pobre homem que se entregou à inveja e à ambição destruidoras, receberá seus beijos infantis e com eles os eflúvios do seu perdão renovador. Que coisa maravilhosa é a vida e a reencarnação, porque ele estava magoado com um grupo, magoado com a esposa, magoado com a pessoa que entrou na vida dela também, né? E a programação de uma reencarnação para ele sair, porque ele é trabalhador, ele tem vontade de trabalhar, embora com fuga, né, dessa situação. E uma das formas de se resolver que a espiritualidade está encontrando é a reencarnação dele, na condição de filho da esposa que ficou, que casou outra vez, e aquele que o substituiu se tornar o avô dele. Maravilha, é uma programação fantástica, né? É um plano existencial muito bom para ele. Que coração enganado pelos maus sentimentos não se dobrará entre as mudanças da vida, ou seja, ele como neto, sabendo que aquele algoz, suposto algoz, né, vai ser seu avô, e de repente eles se intercambiando, se beijando, se abraçando, as coisas vão se diluindo, e a vida é assim, né? O ex-inimigo penetra agora no declínio das ilusões, ou seja, aquele que você tinha como inimigo, ele já está velho, está realmente se declinando dessas ilusões da vida física. Sua alma atravessa atualmente o pórtico que dá acesso à velhice do corpo temporário. Ao invés de lembranças doces que lhes afaguem o espírito, curtirá aflitivas reminiscências, porque quando jovem, esse que o substituiu, né, evidentemente não teve uma vida muito legal, e agora na velhice, isso é muito natural. Quem teve uma vida antes de chegar à velhice desequilibrada não pode ter uma velhice saudável. É óbvio, é muito mais do que óbvio. A velhice saudável, ela é resultado de uma vida, quem levou uma vida mais ou menos boa, não é de santo, mas aí a velhice é mais tranquila. Mas as velhices perturbadas é porque teve realmente uma juventude, uma vida adulta desequilibrada. Isso é óbvio, é reflexo natural já numa encarnação. Sua presença, então, Gotuso, atenuar-lhe-á os pesares. Enquanto as doenças do desequilíbrio lhes açoitem, ou lhes açoitarem a carne, e as recordações penosas lhe castigarem a mente, será você o neto consolador, mensageiro de paz em forma de criança. Maravilha. Então, embora alguém que não levou uma vida desregrada e na velhice vai sofrer as consequências desse desregramento, mas vai ter o netinho, né? Será esse neto uma espécie de consolação, em forma de criança, como dizia Jesus, né, da inocência, etc. Ajudá-lo-emos a consagrar-lhes a atenção e carinho. No desencanto do corpo cansado e na ternura infantil, o espírito consegue sublimes realizações para a vida eterna. É assim que funciona a lei do amor. Maravilha. Novo intervalo da visitante que continuou em seguida. Seu futuro, Gotuso, seu futuro pai,
na efêmera existência humana, coração particularmente amado do seu receberá concurso amoroso e decisivo de um filho muito caro, elevando-se nobilitante à altura no moral pelo sagrado estímulo de sua companhia, aquele que vai ser o pai dele. Sua volta infundir-lhe-á mais respeito ao mundo e aos semelhantes. O seu futuro pai desejará cultivar virtudes e valores a fim de que você lhe abençoe a paternidade. Chorará com as suas dores, rir-se-á com as suas alegrias. Sentir-se-á novo homem ao contato de suas mãos pequeninas. Gotuso, o seu esforço futuro, após as realizações que vem levando a efeito, beneficiará todo o grupo familiar em abençoada tarefa que não pôde realizar na condição que passou. Ó meu filho, disse Letícia para Gotuso, haverá ventura maior do que a de liquidar os nossos débitos a partir, unidos para os júbilos do cântico imortal da integração com Deus? Outras escolas mais belas esperam por nós. Outras glórias nos felicitarão para sempre. Sigamos para Deus. Aí o André Luiz vai explicando esse cenário. Nesse ponto, interrompera-se a palavra e talvez absorvida pelas emoções profundas, respeitoso e humilde Gotuso, rogou à irmã Zenóbia que lhe permitisse aproximar-se. Obtido o consentimento de Zenóbia, Gotuso avançou para a poltrona em que Luciana trazia a personalidade materna e ajoelhou-se beijando-lhe as mãos. Lembrando que toda essa conversa, só ratificando aqui, ela estava com um processo, como se diz assim, psicofônico, Então a Letícia conversando através de Luciana com o Gotuso em A Casa Transitória de Fabiano. Todo esse cenário que está sendo traçado aqui. E o Gotuso sai, vai até a direção de Luciana, que é a médium de Letícia, que é a mãe de Gotuso, para beijar-lhe as mãos. Letícia, bondosa, recomendou: levante-se, meu filho. Sei que você me ama intensamente. Todavia, há irmãos nossos que lhe esperam a estima e a compreensão. Não venho sozinho ao seu encontro, não. Enquanto me dispunha a visitá-lo, solicitei o comparecimento de alguém dos círculos mais densos para colher a certeza de suas disposições. Para nossa felicidade completa, não basta que você me beije, não basta que você me admire, Gotuso. É indispensável que se aproxime fraternalmente daqueles a quem ainda não sabe amar. É muito fácil amar a pai e a mãe. Agora o que ela está falando, isso é indispensável que você se aproxime de forma fraterna daqueles a quem ainda não consegue amar, você não sabe amar. Esse é o verdadeiro amor. Alguém confabulará conosco dentro de minutos breves, diz ela para ele. Abrir-se-ão as portas desta casa de bênçãos em benefício de nossa congregação familiar. Espere, meu irmão. Então, olha só que coisa maravilhosa, Ele teve contato com a mãe dele através da psicofonia, vamos dizer assim, da clarividente Luciana, lá na Casa Transitória, recebeu orientação, ficou sabendo que iria reencarnar, da necessidade de reencarnar exatamente na família do qual ele estava angustiado, não queria nem ascender para lugares melhores. E nesse momento o André Luiz descreve: mantinha-se Gotuso em ansiosa expectativa em face das singulares observações. Surpreendendo-nos a todos, poucos segundos após, duas senhoras penetraram o recinto, diz André Luiz. A que apresentava maior número de anos, a mais velha, revelava uma alta posição de orientadora na luz que a circundava. Mas a segunda mostrava a obscura condição de alma encarnada em temporário afastamento do corpo através do sono físico. Reconheceu Gotuso de longe e, evidenciando incontestável deficiência de disciplina emotiva, estendeu-lhe os braços descontrolada e inquieta, bradando: Gotuso, Gotuso, que felicidade este reencontro! Parecendo, porém, perturbada pelo choque das lembranças relativas a diferentes situações que o desprendimento do primeiro esposo lhe trouxera, acrescentava aflita: não me queira mal, Gotuso, ajude-me, por favor, pelo amor de Deus, não me abandone, não me abandone. Então é a esposa que casou pela segunda vez, agora reencontra com Gotuso, e nesse momento ela está pedindo para que ajude a ela e tal, e o Gotuso agora está diante daquela sua amada que casou de novo. Agora ela fora do corpo, em semi-liberto do corpo, que é durante o sono, que está acontecendo esse encontro.
Aí o André Luiz diz: dolorosos soluços rebentam-lhe o peito. Interpelado, quedou silencioso, atendendo talvez à íntima angústia que o dominava, mas Letícia interveio generosa. Então a mãe de Gotuso foi lá fazer a intervenção. Erguendo-se firme, recolheu a nora nos braços e a tranquilizou. Venha, Marília. Marília é a ex-esposa de Gotuso. Venha ao meu coração. Sabemos quanto tem sofrido na silenciosa depuração espiritual. Nunca fomos surdos aos seus rogos e conhecemos de perto a extensão das provas amargurosas que lhes colheram a alma sensível. Então está mostrando uma faceta que o Gotuso não tinha percebido, e que a Marília, a esposa que casou pela segunda vez, ela também sofreu bastante, ela estava lutando bastante, sabendo que tinha uma ligação com o Gotuso, embora ela tinha esse compromisso também, como Zenóbia também casou e não casou com aquele padre Domênico, né? A visitante da crosta terrestre, quer dizer, a Marília, contemplava a benfeitora enlevada e feliz, sentindo-se na presença de um anjo bom, já que não conseguia coordenar raciocínios para compreender o fenômeno em curso, porque ela estava sonhando, não estava durante o sono. Através da luminosidade do seu olhar, observarmos a aventura que lhe banhava o espírito jubiloso por tão belo entendimento. Depois de acariciá-la com meiguice materna, a venerável amiga dirigiu-se ao nosso companheiro acentuando: meu filho, não queria você abraçar-me e beijar-me? Acredita que a esposa terrestre mereça menos do que eu? Quer dizer, nesse momento, se você queria me beijar, né? Aí trouxe a esposa, que ele estava bem magoado com ela, né? E faz essa comparação, né? Você queria me beijar, né? Será que a sua esposa, embora ainda encarnada, agora em sonho, não mereça realmente esse beijo, também não merece esse abraço? Admite ainda que a mãe de seus filhinhos, estremecida, saudosa e devotada, tenha sido ingrata ao seu desvelado amor? Porque ela já mostrou que não estava assim, não tinha esquecido dele, não. Continuará enlouquecido ou esquecido do bem para agravar o mal? A viúva lá na crosta, Marília, em muitas ocasiões, deve aceitar o segundo matrimônio com o sacrifício necessário por supremo respeito ao consorte que partiu. Retire dos olhos a venda, Gotuso, desse egoísmo que lhe vem interceptando a visão, e interprete com naturalidade as exigências da vida terrena. Aí o André Luiz diz: num gesto conciliador, confiou-lhe a esposa, acrescentando: ajude-a, Gotuso, para que você possa ser ajudado. Não recuse a lição, porque o futuro virá aclará-la inteiramente. Aí vai o André Luiz descrevendo: magnetizado talvez pela carinhosa advertência materna, Gotuso abriu os braços e recolheu a solícito na atitude de irmão compadecido e desvelado. Marília, sua esposa, né, observava com êxtase. Oh, que sonho bom! Exclamou, sob indefinível expressão de ventura. E, relanceando o olhar pelo salão em luz, dirigia-se a nós outros comovedoramente. Tenho medo de minha velha habitação. Ah, por favor, enviados divinos, não me deixe voltar nunca mais, nunca mais. Então, em sonho, ela teve esse reencontro com Gotuso, e como ela está muito humanizada, né, ela não queria mais voltar para o corpo. É isso que ela está dizendo assim: eu tenho medo de minha velha habitação. Por favor, chamava de enviados divinos, né, não me deixeis voltar nunca mais. Aí o André Luiz coloca: compreendendo que a nora, Marília, temporariamente liberta do corpo, entrava num domínio vibratório prejudicial à organização psíquica, em virtude dos deveres que lhes cabiam na esfera carnal, Letícia considerou, retomando-a a si: ouça, filha, é preciso que você não se detenha por mais tempo. Não pode permanecer entre nós antes que os eternos desígnios se manifestem nesse sentido, antes da desencarnação dela. Volte, porém, ao lar distante, convencida de nossa afeição sem mácula. Nossa tranquilidade seguir-lhe-á os dias terrenos. Não lhe faltará cooperação. Se não pode acompanhar o esposo querido pela inoportunidade de semelhante desejo, alegre-se e confie no poder divino, pois Gotuso irá ao seu encontro. Em breve, Marília, seus beijos orvalharão de amor e ventura um rosto pequenino,
que sintetizará para as suas esperanças de avó verdadeiro mundo de felicidade redentora. Seria o Gotuso agora na condição de neto. Emocionada pela alegria, interrogou a pobre alma. Gotuso perdoou-me? Ele nunca sofreu ofensa alguma de seu coração dedicado? Adiantou-se Letícia bondosa, e lembrar-se-á sempre com desvelo e ternura da companheira fiel que lhe amparou os filhinhos amados e lhe honrou o nome entre renúncias e sacrifícios ignorados. Oh, que felicidade, repetia a interlocutora afogada em pranto de júbilo e reconhecimento. Oh, que felicidade, é a Marília, a ex-esposa de Gotuso, dizendo, afagando a fronte do filho que também chorava sob forte emoção, Letícia rogava-lhe, diga-lhe, meu filho, quanto a amamos, tranquilize-lhe a alma sensível e afetuosa. Tal como uma criança vencida, o nosso irmão assegurou, Marília, nunca resgatarei a minha dívida para com seu devotamento. Regresse confiante enquanto preparo a minha própria volta. Então ele já tomou a consciência. Era um médico, né? Então tomou a consciência. Opa, eu estou realmente tentando a chance para trabalhar para mim. Eu até agora não fiz nada, é isso que ele está falando. Eu preciso realmente entrar nesse processo do auto-perdão e do perdoar também. E perdoar o que também? Ela não foi também assim. Ele é que criou na cabeça dele esse negócio, aquele negócio da paixão, né? Brevemente, com o auxílio de Deus e de nossa abençoada mãe, estaremos de novo reunidos na terra. Peça energia para mim em suas orações de serva incompreendida. Está você em vias de terminar dolorosa prova de resgate, ao passo que eu vou recomeçá-la, que ela já estava velha, né? Sou eu, portanto, agora quem suplica auxílio e proteção. Espere-me. Não desfaleça, Marília. Aprenderemos a refundir sentimentos, purificar os nossos laços afetivos, santificar impulsos e, sobretudo, abençoaremos quem nos feriu aparentemente, amparando o suposto inimigo, a fim de que nos convertamos em sinceros irmãos uns dos outros. Aí o André Luiz descreve, ambos choravam enternecedoramente. Em seguida, Letícia restituiu a nora aos braços amigos da orientadora, que a reconduziu de volta ao corpo físico, no mesmo silêncio dentro do qual se mantivera até então. E a ex-genitora de Gotuso recomendou-lhe que retomasse o primitivo lugar e, recompondo o ambiente, solicitou o concurso de Zenóbia para a futura realização filial. A diretora da casa, rememorando talvez o esforço que levara a efeito naquela mesma noite em benefício de um coração que lhe era particularmente amado, acusava uma funda emoção. Gotuso conta nestas instituições com amigos que lhes são infinitamente reconhecidos, falou Zenóbia sensibilizada. É companheiro de quem devemos muito. Realizaremos de bom grado tudo quanto esteja ao nosso alcance para que a experiência lhe seja portadora de luzes e bênçãos. A felicidade dele em outro setor, minha irmã, será igualmente a felicidade desta casa. Segui-lo-emos na recapitulação terrestre, atenciosos, vigilantes, não por obséquio, mas em obediência ao preito de gratidão que somos devedores pelos vários anos em que cooperou conosco devotado e assiduamente. Então Zenóbia dizendo que está muito feliz dessa programação de reencarnação de Gotuso e que a turma dela, tanto quanto da própria instituição que ela dirige, estará realmente criando um processo de um apoio especial durante a trajetória dele, né, nessa reencarnação agora como neto da ex-esposa. Letícia agradeceu, partiu deixando-nos preciosos eflúvios de paz e encantamento. Outro iluminado mentor da organização socorrista, identificado por Luciana então, reintegrada na própria personalidade, ditou-nos por ela algumas palavras de estímulo, elevadas e santas, endereçando-nos copiosas chuvas de raios luminosos, através da tela das bênçãos, recomendando a Zenóbia que encerrasse os serviços da prece na paz do Senhor. A diretora pronunciou a enternecida oração de reconhecimento e de júbilo, encerrando a tarefa. Abraçando-nos, esclarecidos e satisfeitos pelo êxito da hora, vimos que a irmã Zenóbia encaminhou-se para Gotuso, enlaçando maternalmente. Ó, minha venerável irmã, disse ele, enternecido,
como é grande o prêmio da misericórdia divina. Não mereço tanto. Auxilie-me a agradecer a Deus. Regozijemo-nos, Gotuso, respondeu a interlocutora, e louvemos a Deus que tanto nos engrandece o esforço obscuro e pequenino. O agraciado de hoje não foi apenas você, também eu aumentei de muito os meus grandes débitos para com o Altíssimo. De voz quase embargada pela comoção, concluiu Zenóbia. Também eu recebi divina concessão nesta grande noite, porque foi exatamente o Domênico do qual ela programou a reencarnação junto com um grupo, né? Agora Gotuso programou a reencarnação. Veja o trabalho da Casa Transitória, né, de Fabiano, programando as reencarnações, recebendo os recém-desencarnados, tendo possibilidade de fazer num segundo nível, receber pessoas durante a noite, durante o sonho, também ser acolhido. O André Luiz conta esse caso, né? Aquele menino carregando, se não me engano, a sua mãe, não o seu pai. Pessoas estão dormindo, né? Saem do corpo e nesse perispírito vão para essas casas transitórias, né? Para aprender, para ensinar, etc. É a vida que nós precisamos aprofundar, entender um pouquinho mais, saber que a nossa vida não é só essas 3 dimensões da vida material, né? Existem múltiplas dimensões para que nós possamos ampliar a nossa consciência, dilatar a nossa capacidade de compreensão e viver a nossa vida aqui não preso ao que é transitório, mas fazendo investimento naquilo que é essencial, naquilo que é para sempre em nós, que é exatamente a nossa realidade essencial. Não a personalidade, que tem que ser valorizada, mas não escravizarmos a ela. Porque ela, a atual personalidade, o Jorge, ele serve... Para que serve a atual personalidade que minha mãe ou meu pai me deu o nome de Jorge? Para que serve isso hoje? Serve para que eu possa ser enfermeiro de subpersonalidade que eu já vivi no passado e que ainda me trazem traumas, dilemas e culpas. Então eu seria como um tipo de enfermeiro dessas subpersonalidades de minha vida passada. E a minha consciência, ou seja, eu, essência, o para sempre, a luz que eu já sou, porque nós somos luzes, porque nós somos espírito. Espírito é uma chama divina. Então eu, luz que já sou, preciso exatamente ser o terapeuta, ou seja, o grande médico do enfermeiro, que é o Jorge, para poder ajudar essa mente, essas subpersonalidades. É assim que se dá os processos de planos reencarnatórios, do berço até o túmulo. E assim nós vamos realmente trabalhando esses conhecimentos de André Luiz. Nós vamos entrar agora a ver o que era o fogo depurador, como é que isso funciona. Vai ser no capítulo 10, na próxima reunião, nós vamos falar um pouco exatamente sobre isso daí, como é que isso funciona, tá? Que Jesus nos abençoe, então. Uma ótima noite para todos. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo carinho, pelas orações. Estaremos juntos sempre aqui, na transitoriedade da vida terrena, mas na vida eterna, da mesma forma, buscando esses conhecimentos, estruturando em nós a nossa essencialidade. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Lazarine.